Taxa de ocupação de leitos de UTI cai consideravelmente em Florianópolis. 63,3% estão sendo usados. Será que isso pode ser um indício de que a curva de contágio começou a cair? E no sul do estado, os ônibus voltam a circular em algumas cidades depois de 34 dias parados. Mas as linhas têm horários e lotação reduzidos. Com o dia de retorno das aulas definido, os alunos da Universidade Federal de Santa Catarina recebem computadores e auxílio para pagar a internet. O SBT News está no ar. Olá, muito boa noite para você que está com a gente a partir de agora com as principais informações do estado. Segunda-feira com muita informação e com mudança para os motoristas na capital. Depois de 11 meses suspensa, a Zona Azul volta a funcionar no centro de Florianópolis. Olha só. O primeiro dia de retorno da cobrança da Zona Azul foi tranquilo, com vagas liberadas e motoristas sem muita dificuldade para estacionar. Muito melhor, é mais organizado, mais vagas. Mais respeito até por parte das pessoas que deixa o carro o dia todo, é mais difícil. Com certeza, a partir do momento que continua a cobrança, eu acho que é mais fácil tu poder estacionar o veículo. Olha, é melhor pagar a Zona Azul do que tomar uma multa, né? Ou pagar um estacionamento que sai muito mais caro, né? Suspensas desde setembro do ano passado, as vagas de estacionamento nas ruas da capital voltam a ser cobradas, com o mesmo valor praticado antes, R$ 2,00 por hora para carro e R$ 1,00 a hora para motocicletas. A gente já está com mais de 40 monitores desde o dia 27 de julho, fazendo a orientação a todos os condutores que trafegam aqui na região central, né? E a cobrança começou a partir de hoje, às 8 horas da manhã. E a fiscalização vai ser normal pelos próprios monitores, que se caso os veículos passarem do horário previsto, tanto na área azul quanto na área branca, eles vão receber aquele papelzinho de advertência e ser colocado no painel. Os parquímetros não serão ativados. A compra de crédito deve ser realizada diretamente com os monitores que estão uniformizados de vermelho ou por meio do aplicativo. A fiscalização e a cobrança pelas vagas vai acontecer somente na região central de Florianópolis. Por ser um contrato emergencial, a Zona Azul dos bairros segue inativa. Os usuários que tinham créditos no aplicativo do sistema anterior poderão resgatar para uso com a nova empresa responsável pelo estacionamento. Você vai baixar o aplicativo da Rizopark, que já está disponível no sistema Android, tanto também para o iPhone, né? Ali você vai entrar com o seu CPF. Se você souber a sua antiga senha do antigo aplicativo, você vai colocar ali. Automaticamente você já vai ter o seu carro ali aparecendo com os créditos que você havia deixado. Se caso você não conseguir, ali tem um campo que diz esqueci minha senha. Então você dali vai fazer o procedimento para poder resgatar o seu cadastro, onde você já vai ver os créditos que ficaram pendentes da outra empresa. O sistema continua igual, 2 horas de permanência para as áreas azul e até 5 horas para as áreas brancas, nas mais de 2.400 vagas da região central. A fiscalização será realizada pelos monitores, Guarda Municipal e Polícia Militar. E depois de 34 dias sem o transporte coletivo, os ônibus voltaram a circular em Içara, Uruçanga, Siderópolis e Forquilinha, no sul do estado. Em Criciúma, as empresas retornaram com horários reduzidos. E ainda nesta semana, outras cidades voltam com os coletivos. Foi uma volta tímida. Logo cedo, às 6 horas da manhã, menos de 100 usuários estavam no terminal central. Um cenário que está longe da normalidade, num local que costuma estar muito mais movimentado. A volta da circulação do transporte, a partir de hoje, é para atender apenas o comércio e as empresas. Não tá legal não tá. Ou bem os horários, ou bem nada. Entendeu? Não é só a gente que achar, não é só eu, não. Tem muita gente. É só 2 horários. Como é que tu vem para trabalhar? E para voltar embora, tu vai que horas? Né? Para quem trabalha, melhor, mas podia ter mais horários. Porque a gente fica esperando de 3 em 3 horas um ônibus, né? É complicado para quem trabalha. Essa insatisfação é em função que o transporte coletivo aqui em Criciúma está com horário reduzido. A primeira janela é das 6h30 da manhã às 8h30 e depois das 11h30 até 1h30 da tarde e das 5 horas da tarde às 7h30 da noite. Até então não tinha ônibus, até mesmo ciclistas, pedestres, próprio motorista que às vezes pegavam a pista da linha troncal dos amarelinhos, que a gente chama, né? Agora com a volta dos ônibus tem que tomar bastante cuidado porque a gente está utilizando essa pista novamente.
Os ônibus voltaram a operar com 50% da capacidade, passam por higienização todos os dias e ofertam álcool em gel aos usuários. E o pagamento é apenas no cartão. O uso da máscara dentro da plataforma e dos ônibus é obrigatório. Em Blumenau, onde o transporte volta a circular amanhã, também terá alterações como a redução da capacidade máxima de cada coletivo, que será de 60%, com a proibição do pagamento em dinheiro. Será disponibilizado álcool em gel, idosos estão proibidos de utilizarem o transporte público. O horário das linhas também foi alterado, funcionando 3 vezes ao dia, das 5h30 da manhã às 8h30, das 11h30 às 2h30 da tarde e das 4h30 da tarde às 7h30 da noite. Os 625 funcionários da concessionária que operam os serviços de transporte foram testados. Quem tiver o teste positivado será afastado. Já em Joinville, no norte do estado, não existe previsão de retorno. São cerca de 800 funcionários que estão parados. E o governo do estado vai autorizar a retomada do transporte coletivo intermunicipal urbano e rodoviário de passageiros e a operação dos terminais rodoviários. Essa portaria deve ser publicada no Diário Oficial do Estado ainda hoje e abrange todo o território catarinense. Essa decisão independe da matriz de risco potencial por região. Mesmo assim, a liberação do transporte intermunicipal pode ser restringida por cada município. E a Universidade Federal de Santa Catarina começa nessa semana a distribuição de computadores e o pagamento de auxílio para os estudantes que solicitaram ajuda para ter aulas online durante a pandemia. Quem tem as informações sobre esse assunto é a repórter Jéssica Valentini, para a gente já saber também se muita gente pediu, muitos alunos precisaram dessa ajuda. Jéssica, boa noite. Boa noite, Bruna. Boa noite para você que está em casa. Olha, foram mais de 1.300 alunos que fizeram o pedido desse auxílio. Eles vão receber R$100 para o pagamento da internet, isso um valor mensal, além do empréstimo de computadores. A distribuição dos equipamentos já começou, inicialmente pelos alunos do Colégio de Aplicação e depois vai ser para todos os estudantes da universidade que solicitaram. Lembrando que os alunos da UFSC estão sem aula desde o dia 17 de março, quando o governo estadual decretou a situação de emergência por conta da pandemia do novo coronavírus. O retorno das aulas online está previsto para o dia 31 de agosto. E segundo a reitoria, a principal preocupação é que todos os 36 mil alunos tenham acesso às ferramentas para acompanhar as aulas não presenciais. E o estudante que precisa desse auxílio e que ainda não solicitou, pode entrar no site www.inclusãodigital.ufsc.br, que está aparecendo aqui na sua tela, e fazer esse cadastro para solicitar o auxílio. Eu volto com você, Bruna. Obrigada, Jéssica. Uma decisão importante, né? Tantos alunos estavam aguardando por esse retorno da UFSC, então agora com data marcada e tendo disponibilizadas as ferramentas necessárias para poder estudar. Vamos agora, então, atualizar os dados do coronavírus aqui no estado de Santa Catarina, porque já passa de 2.000 mortes por Covid-19. Ao todo, 2.066 pessoas que perderam a vida para a doença. Já são 133.533 pacientes confirmados e a taxa de ocupação de leitos de UTI está em 71,6% no estado, é a média. E a gente continua com 9 regiões do estado em risco gravíssimo para contaminação. Por isso, reforçar as recomendações de isolamento social e medidas de prevenção nunca é demais, né? E depois de semanas críticas com a relação à ocupação nos leitos de UTI, Florianópolis teve uma redução significativa na ocupação dos leitos. Atualmente, são 63,3% que estão sendo usados. Com a retomada das medidas de restrição no último mês e a implantação de novos leitos em hospitais da capital, os números começaram a mudar. Mas será que isso pode ser um indício de que a curva começou a cair? Veja só o que diz o secretário de Saúde de Florianópolis sobre isso. O que nós podemos avaliar é que está havendo uma estabilização dos casos. Como já foi dito em vezes anteriores, a gente sempre tem que aguardar 14 dias para ver se as medidas são efetivas e o que é que está acontecendo. Então, o que nós estamos fazendo agora é, se isso se mantiver nos próximos 14 dias, é um bom indicador que nós estamos estabilizados. 2 ciclos consecutivos de estabilidade ou queda caracterizam, então, a descida do pico. Ainda sobre a contenção na disseminação da doença, o secretário disse que a capital já tem um plano de controle encaminhado para aumentar a testagem da população e preparar a cidade para a temporada de verão. O plano conta com pelo menos 3 novos centros de triagem na ilha e no continente.
Nós estamos em fase final com uma licitação pública já na rua para montarmos, contratando pessoas e centros de triagem, para não dependermos só do LACEN, para que a gente tenha esses testes com resultado bem mais rápido. Nós estamos montando centros de triagem, já temos funcionando um em Canasvieiras, que já está funcionando. Nós vamos montar uma no norte, uma no sul, uma no centro e uma no continente, e para que a gente possa aumentar ainda mais a nossa capacidade de testagem. Essa é a maneira como nós vamos nos preparar para o desafio do verão que vai vir por aí, do próximo ano. Em Itajaí, no litoral norte, o Centro Eventos começou hoje a realizar testes rápidos para a Covid-19. Para ter direito a fazer o teste, é preciso estar com os sintomas da doença há pelo menos 8 dias ou ter prescrição médica. Também é preciso fazer um agendamento prévio por telefone. Uma equipe de profissionais de saúde, com médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, está atendendo a população no pavilhão anexo do Centro Eventos. Os pacientes que tiverem um resultado positivo vão ser encaminhados logo em seguida para uma consulta. O atendimento agendado está sendo feito das 8 horas da manhã até as 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. O PROCON de Santa Catarina notificou a Celesc para que suspenda o reajuste na tarifa de energia que entrou em vigor no último sábado. A média do aumento foi de 8,14%. O PROCON considerou abusivas as práticas que colocam o consumidor em desvantagem com o fornecedor, com elevação do preço de maneira unilateral, porque todos passam por um momento delicado devido à pandemia do novo coronavírus. No caso de descumprimento da notificação, a Celesc está sujeita a sanções administrativas, além de ser enquadrada pelo crime de desobediência. E ainda sobre o aumento no valor da energia, amanhã, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a Comissão de Economia deve ouvir o presidente da Celesc a respeito deste mesmo assunto. E olha, Santa Catarina começou a apresentar números positivos na economia, um possível sinal da retomada econômica depois da crise gerada pela pandemia. O índice de atividade econômica é como se fosse o PIB do estado. E em Santa Catarina, esta referência teve um aumento de 4,3% em maio e de 4,8% em junho. A análise feita no primeiro semestre do ano demonstrou que a economia do estado sofreu fortes impactos. O balanço ficou em 5,1% negativo, enquanto no Brasil a retração foi ainda maior, de menos 6,3%. Já com base na economia do comércio catarinense, em março o estado teve uma retração de 12,5%. Em abril a queda foi ainda maior, de menos 19,8%. Em maio, os números já começaram a demonstrar sinais de reação na economia do comércio catarinense. O balanço foi de menos 3,3%. Em junho, os números foram positivos e demonstraram um crescimento significante, de 24,6%. Os empresários catarinenses estão otimistas, eles se adaptaram muito bem no começo da crise, né? A Santa Catarina teve um movimento preventivo em relação à pandemia e isso fez com que adiantassem as perdas e também a retomada. Por isso que vimos que em março, em geral, Santa Catarina demonstrou indicadores, tanto do comércio quanto dos serviços, piores do que o resto do país. Só que já em abril amenizou, principalmente no comércio, e em maio e junho vem aí com recordes em relação ao país, principalmente no comércio varejista ampliado, que em junho foi o maior, na comparação com o mesmo mês do ano passado. O estado também continuou gerando empregos. Foram 10.044 contratações em julho. O setor que mais contratou foi o da indústria, com 7.672 vagas. Seguida do comércio, com 1.443 vagas. Na construção civil, foram quase 1.200 contratações, enquanto no Brasil, 131.010 vagas foram geradas. Um homem foi preso hoje em Camboriú, no litoral norte, em uma operação deflagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal. Ele é suspeito de roubar pouco mais de R$640 mil pela internet da conta bancária de 2 pessoas que moram no Distrito Federal. Segundo a polícia, as vítimas receberam um link por mensagens de celular direcionando para uma página falsa de um banco. As investigações duraram 1 ano e contaram com o apoio da Polícia Federal dos Estados Unidos, já que o suspeito utilizava recursos de informática de uma empresa americana para fraudar contas bancárias. Cerca de 348 mil maços de cigarro contrabandeados do Paraguai foram apreendidos hoje na BR-282 em Lages, na Serra Catarinense. A carga estava em um caminhão com placas do Rio Grande do Sul. O motorista de 40 anos disse que levaria os cigarros a Porto Alegre. Ele e um outro homem que estava no veículo foram encaminhados à delegacia e devem responder por contrabando. Um homem foi preso hoje em Florianópolis por estar embriagado e causar um acidente de trânsito na SC 401. 2 veículos acabaram colidindo. O motorista de um deles fugiu do local logo após o acidente.
Ele foi identificado pela Polícia Militar Rodoviária e preso por lesão corporal, fuga e embriaguez ao volante. Os 2 ocupantes do veículo tiveram apenas lesões leves. A terça-feira deve ser de sol e temperaturas mais amenas. No litoral, no vale e no sul do estado, mínima de 10 graus e máximas de 23, 22 e 26 graus, respectivamente. No norte e na Serra Catarinense, mínima de 4 graus e máximas de 24 e 19 graus. Já no oeste, os termômetros devem marcar entre 8 e 26 graus. Em Florianópolis, as temperaturas devem ficar entre 10 e 23 graus. Em Joinville, mínima de 13 e máxima de 24. Em Blumenau, máxima de 22. Em Lages, termômetros entre 8 e 19 graus. Já em Criciúma e Chapecó, mínima de 11 e máximas de 26 e 25 graus. Sol com nuvens em Joinville e Blumenau. Nas outras cidades, o dia deve ser ensolarado. Hoje, um homem com uma barra de ferro quebrou a porta da agência do INSS de São Miguel do Oeste. As câmeras de segurança flagraram o momento exato quando o homem começa a destruir os vidros e a porta do INSS do município. O vigilante acionou a polícia militar, que foi até o local, mas não conseguiu identificar o homem e também não sabe qual foi a motivação que levou ele a praticar esse ato violento. E na contramão do cenário complicado da pandemia, os jovens catarinenses têm despertado a criatividade em busca de soluções. 5 equipes de estudantes de Santa Catarina se classificaram para o Desafio Nacional de Robótica contra a Covid-19, organizado pelo SESI. Ao todo, 39 times passaram para a próxima etapa no país. Estudar em casa com o auxílio da tecnologia pode ser um bom motivo para colocar a criatividade para funcionar. E se tiver um desafio, melhor ainda. Alunos da rede pública de ensino de todo o país foram desafiados a buscar soluções para auxiliar no enfrentamento da pandemia. É o Torneio Nacional de Robótica contra a Covid-19. Mais de 400 equipes participaram. 39 foram selecionados no país. 5 projetos são catarinenses. Os projetos selecionados, eles estão relacionados às inovações em sanitização, à inclusão de pessoas com deficiência e também monitoramento socioemocional de estudantes. Além de serem projetos com caráter social, eles permitem aos estudantes a maior engajamento e desenvolvimento de raciocínio lógico, solução de problemas e criatividade. Uma das equipes é de Ceará. Eles desenvolveram uma ferramenta para acompanhar a saúde emocional dos alunos da rede pública durante a pandemia. A ideia surgiu depois de muita pesquisa e de um formulário que a gente fez pelo Google, perguntando para alunos, professores e pais como estava sendo essa questão da pandemia em casa. A ferramenta é uma página no Excel, onde os alunos, na verdade, onde a escola, educação e assistência social podem conversar e colocar informações sobre os alunos e familiares e conversar em tempo real. Por exemplo, ele não está respondendo às atividades. Daí a educação ou a assistência social vai tentar conversar com esse aluno. Os alunos que participaram da competição têm entre 9 e 18 anos e mesmo tão jovens já protagonizam ações para amenizar impactos causados por uma pandemia. Os projetos parecem simples, mas trazem soluções que podem fazer a diferença na vida de muita gente. Se falar com as máscaras nesse tempo de pandemia fica difícil para quem ouve direito, para quem enxerga direito, imagina para aquelas pessoas que têm dificuldade de audição. E foi pensando nesse problema que a equipe da Ana Clara, lá de Concórdia, desenvolveu então uma máscara para auxiliar na comunicação por Libras, é isso? Conta pra gente. Isso. Então, identificamos que dentro dessa pandemia, grande parte das pessoas afetadas também são os deficientes auditivos, porque as máscaras, mesmo aquelas que já existem com um pedaço transparente na frente, não são deficientes, porque eles precisam da leitura labial e das expressões faciais para poder se comunicar com eficiência. Pensando nisso, a gente desenvolveu uma máscara que é totalmente transparente e maleável ao rosto. Ela custa apenas R$10, é bem acessível e qualquer pessoa pode usar. Esses são apenas 2 dos 5 projetos catarinenses que passaram para a segunda etapa do torneio nacional. O próximo passo é enviar para os jurados os projetos com as alterações solicitadas. O prazo vai até o dia 4 de setembro.
7 projetos serão premiados, mas o maior reconhecimento eles já conquistaram. Nós esperamos ajudar muitas pessoas. E eu falo pelo nome da equipe que a gente está muito feliz e muito contente em estar podendo ajudar as outras pessoas. E é realmente gratificante, porque apesar da pandemia e da distância social, a gente conseguiu cumprir com o nosso objetivo e se esforçando bastante. E uma última informação para o contribuinte. A Receita Federal liberou a consulta do 4º lote de restituição do Imposto de Renda de 2020. O crédito bancário é para mais de 4 milhões de contribuintes e vai ser creditado nas contas no dia 31 de agosto. O valor total é de 5,7 bilhões. O próximo e o último lote será no dia 30 de setembro. Para consultar, acesse o site da Receita Federal ou disque 0800 978 2338. O SBT News de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia nesse início de semana. Uma boa noite para você. Amanhã a gente volta a se encontrar às 7h20 da noite. Até lá!